E aí, pessoal, ligados no Se Liga na Minha Dica? Venham comigo para mais uma semana do Pet número 3. Na verdade, são 2 weeks, number 3 and number 4. Venham comigo, let's go! Hello, everybody! How are you? Oi, pessoal, boa noite, como vocês estão? Espero que tudo bem. Então, estamos aqui para mais uma semana do Pet Number 3. Yes, number 3. Em breve, né, teremos outra apostila, mas por isso que eu venho fazer uma reflexão com vocês. Vamos rezar, vamos orar, pensar positivo e torcer bastante para esse momento acabar, para tudo passar e a gente não ficar doente, não ter nada ruim na nossa vida, desejar o bem, fazer o bem. Então, vamos, né, atrair coisas boas para a nossa vida, rezar pelas pessoas, rezar por um mundo melhor. A gente precisa de Deus, precisa de paz, precisa de amor. Então, né, vamos estudar também, porque vocês precisam aprender cada vez mais. Sem conhecimento, sem aprendizagem, não somos nada. Então, para a gente lutar por um mundo melhor, temos que ter conhecimento e informação. Então, não deixem de assistir as minhas dicas, aos meus vídeos, não deixem de pesquisar, de estudar. E aqui vai mais uma dica. Antes de começar a fazer as atividades da semana 3 e 4, dê uma revisada nas matérias que tem no seu caderno, porque tudo que vamos tratar aqui agora, vocês já viram no ano anterior e no início desse ano, pelo menos os que são meus alunos, né? E os que não viram, imagino que já tenham visto em algum lugar. Mas, através do PET, mesmo aqueles que não aprenderam em sala, devem ter visto esse assunto. Então, revisem, dá mais uma lida, dá mais uma olhada na semana 1 and 2. Se você fizer uma revisão na semana número 1 e número 2, além de reforçar e fixar o que já foi aprendido, você vai saber melhor como fazer essas atividades. Então, venham comigo e se liga na minha dica. Mas antes, né, mais um pedido para vocês, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Se você não se inscrever, como que você vai saber se tem vídeo novo, se tem assunto novo? Vem comigo, gente, se inscreva, deixe seu comentário, eu quero muito saber a sua opinião, então eu conto com você, ok? Então vamos começar com uma biography. Pela imagem, já dá para você saber sobre quem se trata. Muitos de vocês, principalmente os meninos, gostam desse jogador, gostam dessa pessoa. Mesmo quem não gosta, já viu aí na mídia, porque ele sempre é muito falado, muito badalado, né? Então ele está sempre aí nas notícias, tá? O que seria uma biography? Biografia é um texto que fala da vida de alguém, mostra dados, particularidades, características sobre a vida de alguém. E essa biography é sobre o Neymar, um jogador de futebol. Né? Ele é da seleção brasileira, ele é do Brasil, né? Mas ele também é de seleções estrangeiras, ele também joga futebol fora daqui. Já ganhou vários prêmios, então aqui tem um pouquinho da vida dele. Eu vou ler em inglês e vou explicar algumas coisas que eu julgar importante. Porque esse exercício vocês vão ter que fazer algumas coisas com relação a esse texto, tá bom? Neymar da Silva Santos Jr. was born on February 5th, 1992. Was born, essa expressão aqui, was mais born, vira nasceu. Was é o verbo to be no passado. Era, estava, mas quando você une a palavra was com a palavra born, vira a expressão nasceu, tá? On. Por que eu coloquei a palavrinha on aqui? A preposição on eu só uso antes de datas completas. Então, se a data for completa, eu uso a preposição on. Vamos verificar? February, fevereiro. Fifth, quinto, né, que é o quinto dia. Nós dizemos dia 5, mas lá eles dizem quinto dia. 1992, mês, dia, ano. Lembrando, mais uma vez, que sempre, independente se é forma numérica ou por extenso, eu sempre vou dizer o mês primeiro, depois o dia e, consequentemente, o ano, tá? Então, por isso que fevereiro aqui, né, February, veio antes do número 5. Então, primeiro eu falo o mês, depois o dia. O ano, novamente lembrando, quando eu for falar do ano, data, eu nunca vou ler 1992. Eu vou ler de forma diferente, tá? Se eu for ler o ano aqui em inglês, é
92. Eu separo esse número em duas partes, em duas dezenas. A primeira parte é o número 19, 19, e a segunda parte é o número 92, 92, tá? Aí aqui fala, ó, em Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil. Brasil aqui foi com Z por causa do som, então eles escrevem com Z por causa do som. Por que eu usei a preposição in aqui? Porque eu tenho uma cidade, um estado e um país. Então, sempre antes de cidade, estado, país, eu coloco o quê? In. A preposição in é antes disso. The son, a palavra son é um membro da família, vocês lembram qual é? Lembram do nome do pai? Name of the father, of the son. O que seria son? Isso mesmo, filho. Muito bem. O filho de um, of, a, de um. Uai, Erika, mas eu aprendi que um é o one. Sim, o número um é o one. Mas aqui eu não estou falando do número um. Estou dizendo sobre o artigo a. Aqui é o artigo um ou uma. É uma palavrinha que acompanha substantivos, né? Então, é um artigo indefinido. A palavra former, ela parece uma palavra, mas não é. Ela parece formar, né? Aquele que forma, mas não tem nada a ver com isso, tá? Ela é um falso cognato, ou seja, um false cognate. Parece, mas não é. E aqui, gente, algumas palavrinhas vieram fora de ordem porque uma palavra caracteriza uma coisa, tá? Então, aqui, ó, former, professional soccer player. Ou seja, ele é o filho de um former, ex, tá? Uma pessoa que deixou de ser aquela profissão. Professional, palavra cognata, né? Soccer player. Lembrando, a palavra play é jogar, tocar, brincar. E aqui não se fala de futebol, é um jogo, então vai ser como verbo jogar. O que acontece? Porém, quando eu adiciono ER no final das palavras, eu vou estar transformando aquele verbo numa profissão, naquela pessoa que realiza aquela ação, naquela função. Qual é a ação? Jogar. Quem joga? Jogador. A pessoa que faz a ação de jogar tem a profissão de jogador. Então, eu transformei o verbo play, a palavra play, no substantivo profissão jogador, porque eu acrescentei o ER. Tá? Então, aqui ele é filho de quê? De um ex-jogador de futebol profissional. Por que uma palavra veio antes da outra? Por quê? Soccer qualifica jogador, porque não é qualquer jogador, é um jogador de futebol. E não é qualquer jogador de futebol, é de futebol profissional. E não é qualquer jogador de futebol profissional, é um jogador que já não joga mais, é um ex-jogador, um jogador que já parou, tá? Continuando. Neymar followed in his father's footsteps by playing street games and futsal. Então, fala que o Neymar followed. A palavra follow é seguir. Só que como tem o ED é o sufixo, é a sílaba que determina que o verbo está no passado. Quando o verbo é regular, eu só acrescento ED e automaticamente já coloco ele no passado. Então, follow, seguir. Se eu sei que o ED está no passado, qual que é o passado de seguir? Seguia, seguiu, seguiram, seguíamos. Ah, mas é Neymar, então Neymar seguiu, Neymar seguia. Você sempre vai conjugar o verbo de acordo com o sujeito, tá? Então, e aqui é passado porque é o ED, tá? Então, ele seguiu quem, tá? Seguiu os passos, footsteps, não é o passo, tipo assim, de andar junto. Seguir o exemplo, seguir a mesma carreira, seguir a mesma trajetória, tá? De quem? Do pai dele, do seu pai, tá? E qual que é essa trajetória? De jogar jogos de rua e futsal, né? An indoor version of the game, que é uma versão que é interna, uma versão mais simples do jogo, né? Porque esses futsal, esses jogos de rua, é uma versão que é interna, mais simples. Então, esse indoor aqui é para mostrar isso, interno, né? Uma versão mais dentro de casa, ok? He joined, mais uma vez, ó, um verbo no passado, ó. Então, esse sufixo, essa parte, né, aqui no final da palavra, que é o ED, é para mostrar que esse verbo é um verbo regular, está no passado. Então, join é participar, é integrar. Então, se eu coloquei no passado, ó, he é ele. He joined.
Ele participar? Não, ele participou. Ele integrou. Ele integrou o quê? Portuguesa Santista é nome próprio. Youth vem de jovem, de juventude, né? Juvenil. Club, palavra cognata. In, lembra que aqui é um ano, tá? Por que que eu não coloquei on, Érica? Porque aqui a data está incompleta. Aqui não tem mês, aqui não tem dia. Aqui só tem o ano. Aqui em cima foi on, porque a data está completa. Aqui só tem in, porque a data está incompleta. Novamente, eu vou ler separado, ó. 1999. Só que eu separo, lembra? Então, 1999, tá? And within a few years was one of the most highly regarded young talents in the country. Então, fala que dentro, esse dentro aqui não está só inserido, não. É que dentro de poucos anos, né? Mais ou menos isso, né? Então, esse within aqui, within, é para mostrar que dentro daquele tempo, acerca daquele tempo, né? Então, foi poucos anos, tá? Então, mostra que aquela ação aconteceu. Qual que é? Dele ser o the most. O the most aqui é o superlativo, é para realçar. Ele não é qualquer jogador, é o mais o que? Reconhecido, né? Isso aqui ele jogou no clube juvenil, quer dizer que ele é jovem. E é um jovem o quê? Talent. E onde? In the country. Our country. Nosso país. Qual é o nosso país? In Brazil. Tá? Então, comentamos um pouquinho aqui sobre o texto, tá? Aqui tem atividade. Answer in Portuguese. Ah, Erika, se eu escrever em inglês, no problem. Mas pela trajetória que eu fiz, pela análise que eu fiz com vocês, dá para responder em português e entender. Where is Neymar Jr. from? Where? Mas from é a pergunta para saber de onde. Sempre que a pergunta começar com where e terminar com from, quer saber de onde alguém é, tá? Aí depois está perguntando was. Quando a pergunta começa com verb to be, sempre que ela começar com verb to be, ela é, gente, tá? Uma pergunta de yes, no questions, uma pergunta de sim ou não, tá? Aquela palavrinha former, ela pode tanto significar o ex-jogador, jogador que não joga mais, ou alguém que ajuda outros jogadores. Mas na maioria das vezes vai indicar o ex, porque normalmente a palavra coach, que é o técnico, e o former nem sempre vai significar técnico. Então tenham atenção à informação do texto e ao que é pedido aqui na pergunta, combinado? Letter C. Was Neymar influenced for his father's occupation? Yes or no? Por quê? Tá? Tem que explicar, viu, gente? According to the text, what is futsal? O que é, né, futsal? Tá? O seu conhecimento ajuda, mas o texto também. According to the text, who is Neymar today in the soccer world? Então, você vai falar sobre a trajetória, tá? Então, traduz as perguntas, traduz o texto. Sem traduzir o texto, não dá para responder, tá bom? Aqui tá pedindo para você fazer um exercício, tá? Vou parar aqui em cima. Aqui dá todas as orientações explicando sobre data, o que eu já falei, que é primeiro o mês, depois o dia, depois o ano. Mas o que eu quero, eu vou simplificar, tá? É simplesmente você escrever aqui nessa linha, tá? Primeiro, o quê? O que você vai colocar aqui, tá? Pra gente. Você vai colocar primeiro o quê? O mês, o dia e o ano. Lembrando que aqui está na ordem brasileira. Aqui não está na ordem inglesa, não. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é escrever na forma numérica, de acordo com o que é certo na cultura inglesa, né? Ou seja, igual aqui, ó. February. Então, se tivesse escrito aqui esse número, estaria assim, ó, para vocês. 5/2/1992. Aí vocês transformariam primeiro. Se é February e é o mês 2, então 2, se é o dia 5, depois 92, que é o ano de 92, né? Ou se não, só 1992, que é né, a forma completa. Depois que vocês vão escrever por extenso. Como assim por extenso, Érica? Igual tá aqui, colocando o mês na forma por extenso, combinado? Então,
Sempre que pedir aqui a data, é o mês primeiro e o dia depois. Então, aqui a gente finaliza a nossa aula aqui da primeira, aliás, né, da semana número 3, mas é a primeira parte, é isso que eu queria dizer para vocês. Aqui a gente finaliza a nossa primeira parte. Então, faz por partes esse exercício. Primeiro você coloca em forma numérica, depois por extenso, sim. Combinado? Ah, que se eu quiser escrever o numeral em por extenso também, não é 5 não, é quinto, não é 2 não, é segundo, mas o número do dia, né? Aliás, desculpa aqui, né? Não é 14 não, é 14º. Não precisa escrever ele não, é só o mês que eu quero que vocês escrevam por extenso para treinar, tá bom? Então, aqui agora, como o exercício é pequeno, vamos direto aqui para a semana número 4, tá? Aqui temos um texto, Life and Death of a Forest. Life, vida. Death, morte. Forest, floresta. Life, vida e morte de uma floresta. Man is only a part of a natural world and not its owner. But the 7 billion people living on this beautiful planet are destroying its forests, making animals extinct, making new deserts, polluting the seas. They are killing life on Earth. A tropical rainforest is a wonderful ecosystem with an enormous number of plants and animal life. In Amazonia, the Amazon rainforest, there are 1,600 species of birds. And now there are about 1 million species of plants and animal life in the forest. But progress is destroying the forest. Man cuts down trees, causing death of 100 plant and animal species of every day in the Amazon. We have to stop this destruction. Sorry, destruction. Save the Amazon, save the planet. It's only one we have. Galera, vamos para algumas palavrinhas, tá? Owner, dono, proprietário, tá? Aqui, ó, desserts, palavra cognata, não vou traduzir, tá? Destroying. Aqui, ó, presente contínuo, verbo to be mais verbo com ing. Estão destruindo. Então, sempre que tiver o verbo to be mais um verbo com ing, é o gerúndio, tá? É o presente contínuo, uma ação que está acontecendo, uma coisa que está acontecendo agora. Então, relembrando, presente contínuo, ação que está em progresso, ação que está acontecendo. E ela é formada pelo verbo to be no presente, mais um verbo no gerúndio. O gerúndio é o ing, tá? Então, aqui, ó, verbo to be are, o verbo destroy com o ing. Então, are destroying, estão destruindo. Aqui, ó, verbo to be are, mais o verbo kill, acrescido de, né, de ing, estão matando, tá? Deixe-me ver se tem mais alguma, né, algum exemplo aqui de present continuous, mas eu acho que não. Ah, não, tem sim. Então, is destroying. Verbo to be is, mais o verbo destroy de novo, mas is destroying, está destruindo. Aqui plural, estão destruindo. Aqui singular, está destruindo. Aqui é o verbo to be is, singular, está. E aqui o verbo to be are, plural, estão. Eu sei que o verbo to be significa ser ou estar, mas quando se trata do presente contínuo, do uso do gerúndio, eu não falo são destruindo. Eu não falo é destruindo. Eu falo está destruindo ou estão destruindo, tá? Aqui, ó, rainforest vem de floresta tropical, floresta dos trópicos, né? Um tipo de floresta, tá? Aqui, pessoal, tem vários tipos de números, que é o que vai pedir lá embaixo, fiquem atentos com isso. Alguns números foram escritos por extenso, como aqui, né, 1 million. Outros foram mostrados em forma numérica, em algarismos, que nem aqui, né, o 1,600, tá? Deixe-me ver se tem mais alguma palavra. Ah, man cuts. Aqui o verbo cut, cortar, ganhou S, não é porque está no plural, não. É porque é presente simples e o sujeito é homem, ele. E ele é a terceira pessoa do singular. Sempre que o sujeito for a terceira pessoa do singular, o meu verbo
vai ganhar um S, tá bom? Então, vamos lá. A expressão there are, ter, haver, existir. Os meninos do 7º ano começaram a aprender essa matéria. Então, sempre que tiver a palavrinha there, mais o verbo to be are, significa ter, haver, existir. Pesquisa no caderno. As anotações que tem no caderno ajudam muito, tá bom? Deixa-me ver, ó, tem o there are aqui de novo, ó, ter, haver, existir. Se é there are, o are é plural. Então, existem, tem, tá? Então, é isso, tá bom? Tem muita palavra cognata aqui, então fica muito fácil de fazer esse exercício, tá bom? Deixe-me ver se tem mais alguma coisa referente ao tempo verbal, mas não, tá? Mas é isso mesmo que eu queria passar para vocês, tá? Então, vamos lá. Quero que vocês tentem traduzir esse texto para entender o que tem que ser feito, tá? Retire do texto as palavras ou expressões que você consegue reconhecer por serem parecidas com as palavras em língua portuguesa, ou por entendê-las pelo contexto. Se é parecida com a língua portuguesa, são as palavras cognatas, tem várias, eu citei algumas, é só escrever aqui embaixo. Ah, Érica, se você acha mais fácil, circula primeiro e escreve depois, fica até mais organizado. Circula, grifa, depois você escreve organizadamente. Agora, aquelas que você entende, mesmo sem traduzir, né, que você entende pelo contexto, são o quê? Nome próprio, palavras conhecidas, etc, tá? Mas procurem por isso, tá? As palavras que não forem cognatas, coloquem a tradução depois, entre parênteses, combinado? Encontre os seguintes números no texto. Dê a dica lá para vocês, ó. Número de pessoas que vivem na Terra, lá tem. Só achar a palavra pessoas em inglês e você vai ver. As espécies de pássaros, só achar a palavra pássaros e a palavra floresta amazônica que você vai achar. Aqui tudo é numeral, ó, tá? Lembrando, lá tem número escrito em inglês, então vocês podem escrever aqui em inglês. Se não conseguir, eu tenho uma aula no meu canal só sobre números, vocês podem escrever os números em inglês, combinado? Aqui, ó, total de espécies de animais e vegetais na floresta amazônica, espécies de animais e vegetais mortas todo dia. Então, é só procurar pelos números, seja por extenso, seja em forma numérica. Não sabe escrever em inglês? Procure no dicionário, no caderno tem e nos vídeos do meu canal também. Além do aquecimento global tratado durante a segunda semana, quais os problemas ambientais que são relatados? Tem outro problema ambiental, dá uma olhada lá, por isso que eu falei, traduz o texto primeiro. Number 4. De acordo com o texto, o que tem causado esse problema? Talvez nem precisasse ler o texto. Você pensar um pouquinho, você é esperto, olha ao seu redor, assista reportagens que falem sobre o meio ambiente, você vai saber quem que é o causador dos grandes problemas que temos no mundo, tá? Qual é o apelo feito no final do texto? Que argumento é usado para convencer as pessoas, né? Então, vocês vão olhar lá no finalzinho, se é no final do texto ou nas últimas frases, né, gente? Você nunca vai procurar o final do texto no meio dele, tá? Agora aqui a última atividade é, usando as frases como stop this destruction, né? Pare essa destruição. Save the Amazon, salve a Amazônia. Construa outras frases utilizando palavras dos textos trabalhados. Não só desses textos, palavras que vocês já conhecem, palavras que vocês já viram por aí, tá? E principalmente dentro da apostila aqui, tá? E outros que você conhece para que o homem tenha mais consciência ambiental. Use as imagens para inspiração. Aí aqui deu uma dica. Se você for usar a palavra stop, ou você põe um substantivo depois, que nem falou aqui em cima, stop this destruction, tá lá tipo, né? Pare a destruição. Aí você pode pôr o stop mais o the. Então, por exemplo, se eu colocar stop mais substantivo, então vai ser, por exemplo, tá? Stop the, por exemplo, vamos ver, vamos pensar uma palavra, que eu não vou entregar uma frase pronta para vocês, né? Stop, pare o programa, por exemplo. Stop the program. Tá? Então, aí é o quê? Stop mais o substantivo. Aí só pôr o the, que é o a, né? Os, as,
mais o substantivo que você quer dizer. Essa aqui é a primeira dica que eu dou. Depois, se for com verbo, o verbo tem que estar com ing. E aqui ele não vai estar significando gerúndio, não. É uma das formas de infinitivo que existem. Eu vou dar um exemplo também, nada a ver com as figuras, nada a ver com o assunto. Stop eating candies. Pare de comer doces. Pare de comer doces. Aí tá vendo aqui, ó, o verbo eat ganhou ing, tá? Então, se for verbo, põe ele com ing, tá? Então, aqui é um exemplo, mas vocês vão olhar, ó, que figura é essa? Que figura é essa? Né? E essa figura aqui, tá? Pensem nos animais, na natureza, no meio ambiente, nos problemas que temos e façam frases bem legais. Quem quiser ilustrar, pode fazer mais de uma frase, faça pelo menos 3 frases, como se fosse uma para cada figura ou uma para cada problema que vocês conheçam, tá bom? Tendo dúvidas, me avisem, me chamem. Espero muito ter ajudado a todos vocês, ok? Kisses, bye bye e sempre se liga na minha dica. E aí, pessoal? Espero ter ajudado muito vocês com a semana 3 e 4 do PET número 3. Continue se dedicando e estudando bastante. E estou à disposição. Me chamem nos comentários ou pelos e-mails, ok? See you! Bye! Se liga na minha dica!